Livro O Ideal da Alma Fervorosa, Padre Augusto Sodré. Capítulo 20. Do amor de Deus. 1. Deus quer ser amado. Ao doutor da lei que lhe perguntava: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus deu a resposta que não podia deixar de dar. Resposta que foi uma revelação para os judeus obcecados e que, contudo, nos parece tão natural e tão fácil. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças. Fomos criados para amar. Como nosso espírito não pode estar sem pensar, assim também o nosso coração não pode estar sem amar. E é para Deus que deve convergir esse amor. Vindos de Deus, para Ele devemos voltar, pois Deus nos fez para si mesmo. Ele quer ser nosso bem supremo, quer dar-se a nós, unir-se a nós por uma união eterna. É, pois, ao mesmo tempo, nosso princípio e nosso fim. Mas devemos voltar a Ele de boa vontade e unir-nos a Ele livremente. E essa volta a Deus, essa união com Ele, outra coisa não é senão o amor. Já neste mundo, o amor recíproco une Deus e a alma fiel. Deus abaixando-se até permanecer nela, e a alma elevando-se até transformar-se nele. Na eternidade é ainda pelo amor e no amor que nos daremos a Deus e que Deus se dará a nós. O amor obtém, portanto, aquilo que é o fim da criação. Haverá algo de mais legítimo, de mais acertado, de mais justo do que amar a Deus? O amor é a inclinação livre para o belo e o bom. Ora, Deus é a beleza infinita, a bondade suprema, e como tal deve ser amado acima de quem quer que seja, porquanto seus direitos superam os de qualquer criatura. Tem um direito infinito ao nosso amor. Amar a Deus é, por conseguinte, o primeiro de nossos deveres. Dever esse que, bem cumprido, compreende todos os demais. Amar a Deus é não somente comprazer-se em Deus e querer o bem de Deus, isto é, procurar sua glória. É também querer o que Ele quer. Ora, Ele quer o direito, o justo e o bom. Portanto, quem ama a Deus, por isso mesmo preza tudo quanto é direito, justo e bom. É de justiça que amemos a Deus, e Deus, que quer ver conservada a lei de amor infinito, não pode deixar de querer ser amado. Demais, Deus é todo amor, e o amor pede reciprocidade. Enfim, o amor quer o bem do ente amado, e não podemos ser felizes senão amando o nosso Deus. Por todas estas razões, Deus quer que o amemos. Já nos primeiros dias da humanidade, vemos Deus aplicar-se a ganhar o coração do homem. Não visavam seus colóquios em nosso primeiro Pai e seus benefícios conquistar a afeição de suas criaturas? Mais tarde, ele fez o amor um preceito formal. Ouve, Israel, diz o Deuteronômio 6, 4, 5. O Senhor teu Deus é o Deus único. Tu o amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E, no entanto, durante séculos, Deus foi pouco amado. Existiram, sem dúvida, almas amantes, como nolo provam a vida dos santos da antiga lei, os transportes afetivos do livro dos Salmos, os santos entusiasmos, o zelo veemente dos profetas. Mas a maior parte daqueles mesmo que observavam as leis de Deus, respeitavam e temiam mais a Deus que o amavam. Falavam antes no temor que no amor. Bem-aventurado o homem que teme a Deus. Viviam honestamente, fugiam das faltas que atraíam os castigos divinos, mas limitavam-se às virtudes comuns. Evitavam o orgulho, sem levar muito longe a humildade. Respeitavam o bem do próximo, sem possuir desapego dos bens da terra. Eram pacientes, sem ter amor às cruzes.
acatavam as leis do casamento sem cogitar da virgindade. O respeito a Deus, o temor de Deus, não vão além. O amor, ao contrário, é de eficácia muito maior. Deus amou demais os homens para se contentar com semelhante mediocridade. Preza demais a seus filhos para não lhes desejar o amor generoso, que é o princípio das virtudes perfeitas. Pequenas virtudes não podem conseguir senão pequenos méritos. E Deus quer dar a seus filhos, durante a eternidade, riquezas muito superiores às que poderiam obter virtudes medíocres. Então Deus, em seu imenso amor pelos homens, enviou-lhe seu Filho único. Enviou-o a fim de que o Verbo encarnado, por sua benignidade, sua dedicação e seus sofrimentos, conquistasse os corações e fizesse brotar sobre esta terra árida ricas messes de amor. Vim trazer o fogo à terra, e não desejo senão vê-lo arder. Assim o desejo nosso meigo Salvador. Ora, os desejos nascem do amor, e quanto maior for este, tanto mais fortes serão aqueles. O amor de Jesus, sendo de uma força extraordinária, produz desejos de uma veemência sem igual. Nunca houve alma apaixonada, devorada de amor, que quisesse ser amada como Jesus o quer. Tais desejos são perfeitamente puros e santos, mas são de uma intensidade inconcebível. E quer parecer-nos que essa sede de amor no coração de Jesus vai aumentando à medida que aumenta o número dos filhos dos homens que são o objeto de seu amor. Não disse o bom mestre a Santa Margarida Maria que seu coração não podia conter em si as chamas de sua ardente caridade? E aquela religiosa visitandina, a quem curou milagrosamente há poucos anos, não manifestou ele semelhantes desejos? Antes de tudo, ama-me. Tenho tanta necessidade de amor, e o encontro tão pouco, mesmo junto aos corações que me são consagrados. Ah, que alegria para Jesus quando encontro um coração que o ama com verdadeiro amor. Como o cumula de graças, como se mostra carinhoso. Relembremos suas ternuras para com uma Santa Gertrudes, uma Santa Teresa e tantas outras. Os corações pouco amantes se admiram. Custa-lhes acreditar em tais efusões da parte de um Deus. Mas aqueles cujo amor é grande não se admiram, mas esperam, ao contrário, receber também as carícias divinas de seu bem-amado. 2. Vantagens do amor divino. Meu filho, dá-me teu coração. Como não nos havia de dirigir tão doce convite, o Jesus que deseja a nossa felicidade mais do que nós mesmos a desejamos? A caridade é para nós o mais precioso dos bens, e sem ela todos os outros nada valem. Mesmo o dom dos milagres, diz São Paulo, o dom das línguas, o das profecias, o de curar os doentes, nenhum valor tem num coração sem amor. Com maior razão, os dons naturais, espírito, talento, ciência, gênio, beleza, fortuna, de nada aproveitam sem o amor divino. De que servem hoje a Voltaire toda a sua inteligência, a Berthelot toda a sua ciência, ao próprio Napoleão todo o seu gênio? Quantos grandes homens não estão no fundo do inferno, quantos outros no céu não ocupam senão os últimos lugares, e vêem bem acima deles almas que levaram uma vida escondida e desprezada, porém rica de amor? A caridade é mãe de todas as virtudes. É paciente, é cheia de bondade, não é invejosa, não gosta de gabar-se e não se enche de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura seu interesse, não se irrita, não leva em conta o mal que lhes fazem, não se compraz no mal, mas alegra-se com a verdade. E considera como seu os triunfos da verdade, do bem.
A caridade perdoa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Com efeito, essa caridade, pela qual amamos a Deus, faz amar o próximo. Ora, agrada-nos ver o bom lado ou contemplar as qualidades das pessoas queridas. Quando lhes vemos os defeitos, desculpamo-los e esperamos vê-los corrigidos. A caridade leva também à dedicação pelas almas, até lhes dar tudo e dar-se a si mesmo. São felizes mesmo nesta terra aqueles que possuem tão belas virtudes, pois possuem um bem sem igual. E são os privilegiados, os diletos, os bem-amados do Senhor. O olhar de Deus repousa neles com prazer, mesmo quando fazem as coisas as mais simples, porque as fazem com amor. Quando a viúva de que fala o Evangelho deixou cair em um dos mealheiros do vestíbulo do templo o seu pequeno óbolo, Jesus reuniu em torno de si os discípulos para que admirassem essa pobre mulher. O bom mestre ficara emocionado com sua generosidade. Não é, pois, necessário, para comover o coração de Deus, praticar obras pomposas. As mínimas coisas, e não se compõe nossa vida de coisas triviais, encanta-no quando feitas com amor. É-nos lícito imaginar Jesus renovando em seu palácio celeste a cena desse dia em Jerusalém, chamando em torno de si os apóstolos, a multidão de santos, o imenso exército de anjos e de eleitos, e apontando-lhes os homens que na terra se agitam e trabalham. De um lado, lhes mostra os grandes de quem todos falam, que não podem fazer uma viagem sem que os jornais o noticiem, que pronunciam discursos muito aplaudidos, recebem manifestações triunfais, reúnem assembleias para decidir da paz e da guerra. Mostra-lhes em seguida outros personagens, sacerdotes, religiosas, simples fiéis, que levam uma vida obscura, mas toda de abnegação e de humildade, que trabalham, sofrem, se dedicam e se imolam em silêncio, que rezam, meditam, comungam, e Jesus diz a todos os seus amigos do céu: essas almas humildes e dedicadas me dão muito mais que as outras, proporcionam-me maior glória e maior alegria. Ganham-me muitas almas, contribuem bem mais que esses famosos políticos à boa marcha dos negócios da Igreja e do mundo, porque agem esquecidas de si mesmas e tudo fazem por amor. A essas almas que lhe deleitam o coração, o Senhor, a cada ato de amor, lhes concede logo uma recompensa secreta, mas preciosíssima, que elas mesmas ignoram. Ama-as cada vez mais e lhes comunica uma intensidade maior de amor. Ama-as mais. Amo aqueles que me amam, diz o Senhor. Provérbios 8:17. Por certo, Ele nos amou antes que o amássemos. São João 4:10. Faz a chamada, mas ama com amor mais terno aqueles que respondem ao seu convite. Amor que vai crescendo sempre. Há entre eles e Deus como que um nobre desafio, um combate de amor em que Deus é sempre vencedor. Mas quanto mais os ama, tanto mais quer ser amado por eles. Por isso quis que cada ato de caridade lhes dilatasse essa virtude. A recompensa do amor é, portanto, o acréscimo de amor. Poderia Deus conceder a seus fiéis maior benefício? Estes a nenhum outro desejam tão vivamente, pois quem ama encontra sua felicidade em amar, e quanto mais ama, mais quer amar. 3. O perfeito amor. Nada é mais precioso que a verdadeira caridade, nada é mais desejável que o perfeito amor. Que é, pois, este perfeito amor? Supõe, antes de tudo, uma grande estima, uma grande admiração por Deus e um justo conhecimento de suas próprias misérias, chegando ao desprezo de si mesmo. Vem depois o esquecimento de seus próprios interesses e a procura, acima de tudo, do bem de Deus, dos interesses de Deus, da glória de Deus.
O egoísmo leva o homem a se concentrar em si mesmo, e o amor fala o sair de si mesmo, de fundir-se no objeto amado e esquecer-se de si. Quem ama Deus, não deste amor misto, imperfeito, hesitante, mero esboço do amor, mas de um amor puro e ardente, faz pouco caso de si mesmo. Eu, dirá, nada sou, nada mereço, não me preocupo comigo mesmo. Deus é tão bom e tão poderoso que cuidará de mim. Jogo-me em seus braços, entrego-lhe meus interesses, minha reputação, minha saúde, minha vida. Que ele faça de tudo o que lhe aprouver. Mas ele, meu Deus, é tudo. Quero amá-lo, vê-lo amado, fazê-lo amar. Custar-me-á, mas não importa, contanto que ele reine. No amor há, por conseguinte, desinteresse. O próprio nosso Senhor frisou bem. Um dia, nos conta São Marcos, capítulo 1, 35. Depois de ter passado a véspera a operar numerosos milagres, Jesus deixou antes da aurora a casa de Pedro e André para orar na solidão. São Pedro e seus companheiros correram em sua procura e disseram-lhe: Todos desejam ver-te. De fato, todos os procuravam. E diz São Lucas 6,42: Quando a multidão, caminhando nas pegadas dos apóstolos, o encontrava, retinha-o para que não mais se afastasse. Entretanto, essa mesma multidão não tardaria a abandoná-lo. O amor que lhe tributavam, embora comovente, era demasiadamente interesseiro para ser duradouro. Jesus mesmo declarou, abertamente em outra circunstância, quando uma turba imensa se dispunha a acompanhá-lo. São Lucas 14, 25. Compraziam-se em seguir a Jesus, cujas palavras eram tão interessantes e que espalhava milagres às mancheias. Um Senhor tão poderoso e tão bom não proporcionará toda sorte de doçuras àqueles que lhe seguem os passos? Jesus, que lia nos corações, quis desiludir essa pobre gente. Ai de vós! Se procurardes somente os prazeres, só encontrareis decepções. Se alguém vier a mim, dirá ele ainda, e não renunciar à afeição que tem a seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e suas irmãs, mais ainda a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Sem dúvida, em todo o rigor da doutrina, não é necessário para salvar-se romper com seus parentes, senão quando eles forem o obstáculo à observância dos mandamentos divinos. Mas, para atingir ao perfeito amor, é preciso conservar-se na disposição sincera e profunda de levar mais longe a abnegação e viver de renúncia, praticar sem hesitar todos os sacrifícios que Deus inspirar, de aceitar amorosamente todas as provações que mandar. O amor perfeito reina sobre toda a natureza humana, sobre a inteligência, a vontade e as faculdades operantes. Amamos então a Deus com todo o nosso espírito, todo o nosso coração, todas as nossas forças, isto é, com as mãos, os braços, os pés. Todo o poder de atividade que temos é para Ele. É, pois, um grande erro querermos amar a Deus só com o espírito e o coração, como aqueles que negligenciam os deveres da vida ativa para dar a recitação de fórmulas de orações ou as práticas de piedade um tempo mais longo. Não menos grave e mais comum é o erro daqueles que querem amar a Deus de todas as suas forças, isto é, de toda a sua atividade, e que não dão ao espírito e ao coração uma parte suficiente no exercício do amor. Minhas ocupações me absorvem, dizem eles. Entrego-me a elas sem pensar em outra coisa, de tal forma que o pensamento de Deus não me vem ao espírito, senão de longe em longe. Mas, pela manhã, dirijo bem minhas intenções. Não, esses não amam a Deus com todo o seu espírito e todo o seu coração. O amor natural, quando é ardente, não esquece assim a pessoa amada.
Mesmo trabalhando, o pai pensa na família, a mãe no esposo e nos filhos. Neles o coração trabalha, enquanto trabalham os braços. Enfim, o amor tende à união, à imitação, à transformação no bem amado. Se o admiramos, como não desejaríamos assemelhar-nos a ele? Demais, o amor é a vontade que se compraz em seu objeto, que o representa como muito amável, deixando-se atrair por ele. Tende, pois, a unir-se-lhe, e como o amor exige uma certa conformidade à vontade para realizar essa união, procura adaptar-se ao seu objeto, harmonizar-se com ele, assemelhar-se a ele, transformar-se nele. Portanto, aproximar-se de Deus, permanecer a sós com ele, tanto quanto permitem os deveres da vida, é como o primeiro ato da união a qual aspira todo o coração amante. Mas, para que essa união seja completa, é necessário unir-se ainda a Jesus na lida cotidiana, fazer o que ele fazia quando estava entre nós, agir como ele agia, não somente em tudo por ele, mas com ele, sob sua influência bendita, e imitá-lo tão bem e seguir-lhe tão facilmente as inspirações, que Jesus e a alma não façam mais senão um. Se alguém quiser ser meu servo, disse Jesus, que me siga. Onde eu estiver, lá também estará meu servo. Sim, é bom seguir a Jesus por toda parte. No presépio, compartilhando-lhe as privações. Em Nazaré, tomando parte em seus rudes trabalhos. Pelas estradas da Palestina, as fadigas do apóstolo. No exercício da caridade para com o próximo. No deserto, para recolher-se e repelir vitoriosamente os assaltos de Satanás. Na montanha, onde ele se retira para entregar-se à oração. Dentro da barca agitada pelas ondas, isto é, nas tempestades em que ele nos protegerá. No Tabor, quando lhe aprouver dar-nos consolações. No cenáculo, para alimentar-nos de sua carne. Em Getsêmane, no pretório, no Calvário, para sofrer, ser humilhado e morrer com ele. Esse amor perfeito que acabamos de descrever é o que praticam as almas que se entregam a Deus sem reserva, dispostas a nada lhe recusarem, e cuja disposição não é o efeito passageiro do entusiasmo, como nos principiantes, e que ainda desconhecem as dificuldades e as lutas. Sua sinceridade e sua firmeza estão provadas por uma fidelidade que não se desmentiu no meio de provações de toda parte. Para conseguir a salvação, não é preciso levar o amor até essa perfeição. Ninguém aqui na terra compreende quão superior é esse amor generoso ao das almas imperfeitas, quão diferentes são no céu os efeitos de um e de outro. As almas piedosas, mas imperfeitas, não têm esse ardor pelo sacrifício. Têm, por certo, um esboço do puro amor de Deus. Estimam a Deus e desejam sua glória, mas não têm a coragem de lhe procurarem a todo custo. Sua disposição dominante visa antes o seu próprio bem, que procuram em Deus, porque a fé lhes ensina que somente nele o poderão encontrar. Agem, portanto, por espírito de fé, fazem ato sobrenatural e meritório, e o conjunto de sua vida, os inúmeros atos de virtude que praticam, sendo inspirados pela fé, são bons e dignos de recompensa. Mas quanto mais nobres, quanto mais santos são os atos praticados pelas almas generosas, elas também compreendem, sem dúvida, e muito melhor que as almas imperfeitas, que toda a sua felicidade está em Deus, e a alegria que lhes causa o pensamento de possuí-lo um dia é muito grande, mas na vivacidade de seu amor, olham para Deus antes de olharem para si mesmas. Esquecem-se de si e não procuram mais o interesse da criatura, e sim o interesse de Deus. Imenso é o mérito deste amor abnegado. Poderá o amor imperfeito, alterado pela procura do eu, jamais alcançá-lo, mesmo se multiplicando?
A doação feita com reservas, embora aumentando os méritos, se for renovada a miúdo, poderá jamais equivaler ao dom absoluto de si mesmo, posto que não durasse senão um dia. Deve haver no céu uma diferença muito grande na maneira pela qual gozam de Deus aqueles que por ele imolaram todas as suas inclinações e venceram todas as suas aversões, e aqueles que amaram a Deus por mais tempo talvez, mas poupando-se, agradando a natureza, procurando-se a si mesmos. Não somente a soma de gozos não é a mesma, mas o modo também deve variar. Para os verdadeiros amigos de Deus, deve ser não somente mais abundante, como também mais delicada e mais deliciosa. Esse amor perfeito é o fruto de uma graça eminente, ao menos quando, em vez de ser um ato passageiro, é bastante profundo e bastante firme para formar a disposição habitual da alma fervorosa. É Deus mesmo quem o suscita na alma, dando-lhe não somente a capacidade de praticar atos da virtude, de caridade, tanto pelo raciocínio como pelo estímulo, como o faz para toda a alma fiel, mas é o amor em exercício que Deus derrama na alma fervorosa. Ele próprio, produzindo-lhe o ato de caridade, com alegre assentimento e a cooperação da alma que o recebe. Demais, ela só o recebe depois de o haver desejado, de se ter preparado para recebê-lo, de haver ela mesma trabalhado energicamente e sofrido corajosamente as purificações e as provações que o tornaram possível. O amor perfeito é obra do Espírito Santo, bem mais que da criatura. 4. Variedades do amor. Sentimentos que o produzem. Esse amor perfeito reveste diversas formas. O Espírito Santo que o inspira impele os fiéis a atos muito diferentes segundo os planos divinos. O mesmo Espírito Santo inspira a Marta a dedicar-se e a Maria, ora permanecer silenciosa junto do Mestre, ora banhar com suas lágrimas os pés do Salvador, ora ainda lhe derramar sobre os cabelos um perfume precioso. O mesmo amor modifica-se conforme as circunstâncias. É um na prosperidade, outro na adversidade. Mais ainda, em certos casos, pode produzir ao mesmo tempo e no mesmo coração sentimentos muito diversos. Em que pensava São Pedro na prisão de Jerusalém, encadeado entre seus carcereiros, e São Paulo arrastado por 5 soldados de Lísias pelo caminho de Cesareia? Que sentimentos se sublevavam em seu coração? Antes de tudo, sentiam-se felizes em que se cumprisse a vontade de Deus, mais cara a seu coração que todos os projetos sonhados, e descansavam, quanto ao futuro, na bondade e sabedoria divinas. Regozijavam-se de sofrer por um Deus tão amado. Depois afligiam-se em ver esse Deus tão gravemente ofendido por seus perseguidores, ressentiam tanto um amor ardente, cheio de zelo e de vivos desejos, de continuar sua missão e ganhar a Deus muitos pagãos. Os atos de fé, de confiança, de abandono, de ações de graças, de súplicas, inspirados pelo amor, sucediam-se em seus corações. O próprio amor, independente das circunstâncias exteriores que o modificam, tem formas diferentes, segundo a diversidade das luzes da graça. A alma às vezes frui de seu amor, e Deus fala a compreender, por uma luz da graça, que Ele está nela e que é o autor das suavidades de que goza. E assim ela conhece por experiência a bondade de seu Deus. Outras vezes, essa sensação do divino não se faz sentir, e ela não goza de Deus, mas aspira ardentemente a Ele, desejando sair de si mesma para lançar-se, para mergulhar no bem-amado. Outras vezes ainda, o amor que Deus comunica é frio e árido, mas puro e forte, achando-se somente a vontade na parte suprema, como diz São Francisco de Sales, sob a ação do Espírito Santo.
Outras vezes, será doloroso e martirizante. A alma sentindo ao mesmo tempo um vivo desejo de amar a Deus e uma grande impotência para exercer esse amor. Ou então experimentando um grande desejo de glória de Deus e vendo o desconhecido, ofendido, ultrajado por seus filhos. O amor, com efeito, pode produzir sofrimentos tanto mais cruéis quanto mais ardente for, ou alegrias tanto mais suaves quanto mais forte for. As almas pobres de amor não conhecem nem essas alegrias nem esses sofrimentos, e não se fazem sequer uma ideia do que sejam. Algumas até não querem acreditar que possam existir. Assim, a vida dos santos, para muitos cristãos, e infelizmente algumas vezes para aqueles que, em virtude de sua elevada vocação e das muitas graças oferecidas, deveriam caminhar nas pegadas dos santos, é um livro fechado, que não compreendem, nem apreciam, como também não compreendem, nem apreciam os livros dos grandes místicos, que tão bem souberam descrever o puro amor. Entretanto, se o amor produz, com frequência, vivos sentimentos de alegria ou de tristeza, de desejo ou de temor, pode ainda, como já o dissemos, subsistir e ser muito puro e muito intenso em um coração frio e calmo, que parece insensível. Já que o amor está na vontade, podemos desejar o bem de Deus, a glória de Deus, veementemente e a todo preço, sem ressentir emoção alguma. Podemos estar sincera e energicamente dispostos a sacrificar tudo a Deus e persistir nessa disposição em meio das mais duras provações, das mais penosas dificuldades, e entretanto ter o coração como que paralisado e incapaz de qualquer sentimento. Por outro lado, o ardor dos sentimentos pode ser antes o efeito de uma sensibilidade impressionável do que de uma vontade firme. Os desejos podem ser ardentes e não passar de veleidades. Não é raro verem-se pessoas de imaginação ardente, dispostas aparentemente a realizar prodígios, e que arrefecem ante um pequeno obstáculo. Não são todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, que entrarão no reino do céu, disse Jesus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. São Mateus 7:21. Sereis meus amigos se fizerdes o que vos digo. São João 15:14. A prova do puro amor está, pois, na prática das virtudes, mas na prática constante, fácil e alegre das virtudes, eminentemente sobrenaturais, como a humildade, a renúncia, a paciência a toda prova, a caridade extensiva a todos. Conhece-se a árvore pelos seus frutos e os verdadeiros amigos de Deus pelas suas obras.